Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um Pode Crer Podcast. Eu sou a Baita, aqui com o apresentador Ramon. Salve, pessoal, beleza? Dessa vez a gente está aqui com 3 convidados ilustres: o professor e filósofo Caio, o economista Guilherme e também o economista, porém ele também é sociólogo, Felipe. Fala aí, galera, beleza? Tranquilo? Beleza. Então, hoje em dia vai ter muita coisa para falar, né? A gente vai ter uma discussão política, social e até filosófica, então fica ligado aí, né? Bom, acho que pra hoje é legal de começar lendo algumas perguntas de alguns seguidores, né? Só pra aquecer as coisas. Pode ser. Acho que pode ser, né? O que os nossos convidados, nossos queridíssimos convidados acham? Uma boa. É uma boa ideia, uma boa ideia. Então, vamos lá, né? Deixa eu ver aqui a primeira pergunta do Pedro I Love CR7. Então, ele perguntou: eu tava vendo uma entrevista que o Felipe deu e algumas coisas vieram na cabeça. O que vocês acham que os países latino-americanos tiveram e têm em comum com a relação à economia e suas histórias? É uma ótima pergunta e, assim, é claro que os países da América Latina possuem algumas coisas iguais referente às suas condições de desenvolvimento, como a economia fragilizada e atrasada, né? E os problemas sociais e políticos que são bem explícitos. E isso vem do fato do passado aqui na América Latina, que foi muito explorada pelos europeus, que viram a abundância de recursos naturais e passaram a cultivar e destinar eles à metrópole na Europa, com a intenção de obter lucro. E complementando, os países latinos, eles são também grandes exportadores de produtos primários, né? Como todo mundo aqui eu acredito que saiba. E além disso, eles tiveram uma industrialização tardia em relação às outras nações desenvolvidas. E esse é o motivo que a América Latina se tornasse dependente hoje. E tudo isso aconteceu para que houvessem dívidas contraídas no processo de descolonização, né? E os referidos encontram dificuldades em pagar tais dívidas, principalmente porque são produtos primários. Com certeza. Concordo. Bom, mais uma perguntinha vindo aqui, dessa vez minha. Mas então, em relação à política, vocês acham que a democracia foi uma marca histórica para esses países da América Latina? E se a resposta for sim, por quê? A maneira que a gente chegou à democracia, com certeza é uma marca da nossa história, pelo modo que ela foi conquistada. Mas o agir democrático não é uma marca dos países latinos, né? O que comprova isso são as várias ditaduras que já ocorreram e ainda ocorrem ao longo da nossa história, fazendo com que a grande parte da população das nações da América Latina não confie tanto no sistema democrático. E o que aumenta essa desconfiança são os grandes escândalos de corrupção que já aconteceram no nosso passado. É interessante pensar por esse lado. Realmente bacana ver como foi a construção disso tudo na nossa sociedade, né? Mas eu queria entender uma coisa: como a gente disse agora há pouco, né, sobre a economia dos países latino-americanos, eu queria saber quais são as etapas do desenvolvimento econômico dos países da América Latina, né? E se vocês têm alguma noção de quais seriam, como elas funcionam, etc. Tal, vocês sabem. Bom, então, tinha um economista, se não me engano era Walt Hostel, eu estudei um pouco sobre ele, e o cara chegou até a ser conselheiro de segurança nacional dos Estados Unidos. Mas então, o Hostel, ele dividiu em 5 etapas do desenvolvimento, começando pela chamada sociedade tradicional, é isso mesmo, que é aquela que o nível de produção per capita é bem limitado. E é limitado porque, graças à baixa produtividade ocasionada, principalmente pela falta de tecnologia. E tal sociedade dedica normalmente a maior parte de seus esforços na produção agrícola. Já na segunda etapa que ele desenvolveu, passa a haver a aplicação da ciência moderna na produção agrícola industrial. Então já é um grande pulo, né? E nesse ambiente de expansão internacional, surgindo também empreendedores visando a obtenção de grandes lucros.
A terceira fase ela representa uma quebra, né? Qual a palavra? Um rompimento, exato. Um rompimento de todas as resistências ao desenvolvimento e à difusão do processo tecnológico por toda a sociedade. E é comum que aconteça uma considerável elevação de taxa real de investimentos e poupança. Na quarta fase, que é chamada de marcha para a maturidade, representando um momento em que o crescimento da produção já supera o crescimento demográfico. Então, se a gente for comparar, já é um grande pulo desde a primeira fase em que tudo era mais arcaico, podemos chamar assim. E nesse período da quarta fase, a economia ela experimenta o surgimento de inúmeras novas indústrias, além de uma nova expansão do comércio internacional. Já a quinta e a última fase é a era do consumo em massa, o período em que a renda per capita já garante para uma grande maioria dos consumidores um elevado padrão de vida. E nessa fase a população é bem predominantemente urbana. O consumo é direcionado para os bens duráveis. A preocupação com o desenvolvimento tecnológico cede seu espaço aos anseios por bem-estar social, visando só o lazer. Ah, cara, é bastante informação para assimilar, mas deu pra entender legal. As etapas elas são bem descritivas, né? Tem bastante descrição, elas são bem completas, assim. Ia ser bem difícil você resumir no contexto, assim. Mas bem bacana, bem bacana. Sinistro. Voltando um pouco ali, quando o Guilherme falou da América Latina, lá em cima, lá, né? Da América Latina ser dependente, você acha que o Brasil engloba isso? Tipo, o Brasil ele é um país economicamente dependente? A questão não é achar algo, é mais olhar as estatísticas e assimilar porque é assim. O Brasil é um país subdesenvolvido industrializado, que possui um sistema vinculado ao capitalismo e promove iniciativas em empresas privadas. Entretanto, apesar de ser um país industrializado, não se apresenta no centro do capitalismo mundial, se enquadrando no sistema dos países dependentes. E essas características são provenientes devido ao alto grau de dependência tecnológica e às fragilidades em relações com as grandes potências, a dívida externa e a grande quantidade de empresas multinacionais. Ah, entendi. Acho que o Brasil tinha que se colocar mais na frente pra sair dessa situação. Puxar os outros países da América Latina junto com ele. Com certeza. O Brasil, por maior que ele seja, ele é visivelmente dependente de países desenvolvidos da Europa e, por exemplo, dos Estados Unidos e de outro lugar, né? Todo mundo sabe. Sim. Eu acho muito intrigante como a economia dos países flui e toda essa parada. Mas, assim, o papo de política e economia tá um feedback muito legal aqui no chat. O pessoal tá curtindo bastante. Mas estão cobrando a participação do nosso querido professor Caio, que não falou até agora, e veio aqui justamente para falar sobre um dos temas que nós trouxemos, né? Né, para o pessoal que mais novo que tá chegando agora, né, que não sabe, o nosso podcast, né, a gente sempre traz um filósofo, um professor, alguém especializado na área para responder algumas perguntas, falar um pouco sobre o assunto, né, filosofia. Então, continuando para a próxima pergunta, eu mesmo trouxe, né, eu não queria ficar fora da brincadeira, como o Bé já fez também. Algum de vocês podem me dizer sobre a teoria da ação comunicativa de Jürgen Habermas? Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, né? Perdão aí, qualquer. E os países da América Latina? Ao longo de suas histórias contaram com a atuação dessa teoria em suas democracias? Então, a teoria de Habermas, resumidamente, diz que a comunicação é a chave das relações humanas. Acho que alguém poderia aprofundar mais na questão sobre a América Latina. Eu posso sim. E não, a história da maioria dos países da América Latina é cheia de revoltas, golpes e conflitos. A gente até viu isso nos livros de história aí. Qualquer livro que você vai pegar sobre a América Latina vai estar lá citando a revolução. E poucos acontecimentos na história da Latinoamérica foram resolvidos apenas com a socialização entre as duas partes, né, em comum acordo. A maioria foi justamente o oposto. Elas foram resolvidas através da força, da guerra e de muita gente morta. Realmente, né? A história é cheia de reviravoltas, é bem conturbada. É uma pena que tenha tantos conflitos assim, né, ao longo dos tempos. Não, e é louco, né? Porque a gente pode ver que até mesmo no Brasil, tá ligado? Tipo, a gente vive aqui, né?
tiveram muitos conflitos que existiram e ainda existem, né? Principalmente por aqui, na verdade, né? A gente pode ir pra próxima pergunta, então, né? Sim. Claro, vamos lá. Essa veio do chat. Mano, me desculpa, cara. Eu não consigo ler o nome desse cara, velho. Olha isso, já. Cheio de número bagunçado. Café, né? Ah, caramba. Desculpa aí de verdade, mas voltando. Ele pergunta o seguinte. Refletindo sobre as relações internacionais, existe uma ética da alteridade em relação à América Latina? É uma ótima pergunta, aliás, achei bem complexa. Então, para começar, se mostra aparente o desequilíbrio e a má distribuição dos países da América Latina, né? E com isso, as grandes potências se aproveitam disso para instalar empresas multinacionais, que, por um lado, ela gera empregos, que é uma coisa muito boa, mas por outro ela acaba abusando da mão de obra dos latinos. Assim, gera uma relação de necessidade e obtém uma visão de recusa e baixeza dessas grandes potências com a América Latina, deixando uma visão ruim da América Latina e necessidade. Eu vou pedir que eu entendi alguma coisa, tá? Brincadeira. Bom, enfim, a gente tá indo pra última pergunta do episódio de hoje. E. Já? Nossa, mal começou. A gente tem um tempinho. Então essa aqui vem de uma convidada especial, o nome dela é XL. XL? Sim, um X e um L, só isso mesmo. E a seguinte pergunta. O que mede a eficácia da democracia... Calma aí, deixa eu ler aqui direito. O que mede a eficácia da democracia é o quanto há de justiça social em sua sociedade. A teoria da justiça de John Rawls se aplica no Brasil? Se aplica ao Brasil? Essa teoria eu acho que não se aplica, e aqui eu deixo minha primeira deixa, que onde é notável que a população brasileira não tem uma relação social boa de entendimento com o governo. Dessa forma, ela não é ouvida e acaba nem sendo respeitada. E tendo visto a situação do Brasil atual, é nítido que não é garantido o mínimo de liberdade básica e nem os benefícios máximos para aquele que tem o mínimo, que é como a teoria dele diz, o mínimo e o máximo. Eu concordo, né? Também é bem difícil concordar com as coisas que o nosso querido presidente fala, né? Sim, enfim. Cara, foi muito bacana hoje, mas infelizmente esse é o fim do programa dessa semana, gente. Semana que vem tem mais. Então, muito obrigado, queria agradecer pela participação de todos aqui, de verdade. Foi um programa, assim, que rendeu bastante. Gostei, foi bem... Aprendi muitas coisas novas. Então, deixa aí pra vocês se despedirem. Obrigado aí, né? Todo mundo. Então, fiquem à vontade aí. Muito obrigado, eu queria agradecer primeiro a oportunidade de estar aqui, né? Me formei há pouco tempo como professor e essa é uma oportunidade muito grande e fico muito feliz, né? Só tenho a agradecer. Bacana. Foi um prazer, né, dar essa entrevista aqui. Espero que possa voltar mais vezes aí no Pode Crer Podcast. Vai depender do público, né? Vai depender do público. O público vai querer. O que eles pedirem, a gente vai fazer. Bom, foi um prazer aqui. Desculpa qualquer coisa aí, nossa social antes do programa aí, mas foi um prazer, valeu. Que isso, tamo junto. Eu queria deixar uma colocação aqui, até quem sabe um desafio. Eu queria, da próxima vez se tiver uma próxima vez, supondo, eu queria fazer um debate, gostaria de fazer um debate com vocês. Sou um professor que na minha aula busca muito debate. Cara, eu acho que ia ser bem bacana, de verdade, cara. Bem bacana. Eu acho que ia ser bem interessante um debate assim. A gente traz ali, vou me preparar, né, obviamente. Vai ser difícil bater de frente com vocês, mas eu me preparo. A gente vai se preparar, né? A gente vai dar o jeito. Felipe aí, quer dar o seu tchau, né? Foi uma satisfação imensa fazer parte desse podcast. Foi o melhor que eu já participei, inclusive. Que fofo. Fico até envergonhado. Então. Eu queria muito continuar, né? Mas a gente tá acabando o nosso tempo já. Infelizmente, a gente só tem isso. E apesar de que não ser uma área que eu tenha tanta facilidade de conversar sobre, né? E não correr muito atrás também.
Mas assim, foi um papo gostoso, foi um papo que fez a gente fazer sinapse, né? Foi muito bom. Foi. Enfim, semana que vem tem mais, né, galera? Só que da próxima vez a gente vai ter convidados especiais. Aí eu vou conseguir dar uma brilhada mais, vou conseguir ter uma conversa melhor, vou entender o que eles falam. E é isso, minha gente. Vai ser convidados especiais da área de exatas, tá? E é por isso, gente. Por hoje é só. Semana que vem, falou! Falou! Valeu! Até mais.